Boa noite, pessoal. Vamos começar. Como é que vocês estão? Tá tudo em paz? Vamos seguir aqui a nossa programação, tá? Revisão vai ficar para a próxima semana. Revisão e algumas atividades eu já vou adiantando aqui para vocês. Essa semana talvez já seja liberado algumas atividades lá, tá? Mas o formulário final com conteúdo, que é aquele que vocês respondem o formulário e enviam, eu vou lançar só depois da revisão, tudo bem? Aí, essas atividades aqui, como esse trabalho, ou qualquer outra atividade normal lá do Classroom, vão compor ali mais ou menos metade da nota, tá bom? E aí o formulário fica com um peso maior, mas ainda considerando a participação de vocês nas outras atividades. Bem, vocês me confirmem aí, por favor, se vocês estão me ouvindo bem e se vocês estão vendo aí a tela aqui do AutoCAD. Tempo. Boa noite. Vocês estão vendo a tela do AutoCAD, gente? Me confirmem aí. Estão me ouvindo bem? Beleza. Então vamos lá. Pessoal, como eu combinei com vocês, hoje eu mando no grupo esse trabalho aqui, tá certo? Esse arquivo, para que quem tiver dificuldade de estar imprimindo, pelo menos dá para fazer aqui, tá bom? Vou só apagar aqui o que a gente fez naquela aula passada, aquela outra aula que eu dei sobre a parte interna dos banheiros, né? Tá aqui, ó. A gente fez nos banheiros de cima, e os de baixo vocês praticam, tá certo? Fica bom para vocês praticarem. Esse aqui nem tem o chuveiro, então fica mais fácil, certo? Vamos fazer o seguinte então. Nós já fizemos a coleta, né, do traçado, o dimensionamento do traçado aqui, né, ou seja, nos banheiros, onde eu tenho que coletar o esgoto. Eu lembro até que na aula a gente circulou os locais onde eu tenho esgoto para coletar, é isso? Depois a gente determinou onde é que eles iam descer, que são esses pontos brancos aqui, ó. São chamados os tubos de queda, certo? Então, esses tubos de queda aqui são eles que vão descer lá para o pavimento térreo. Lembrando, essas tubulações estão abaixo da laje do pavimento superior. Tudo bem? Então, a gente desenha aqui e ela não aparece aqui em cima. Ela está abaixo da laje, fixada com fitas metálicas e tudo mais, beleza? E aqui do mesmo jeito, ó, nós escolhemos lá, nós vimos que não existe apenas uma opção, mas nós escolhemos descer esse tubo, né? Esse tubo de queda, aqui nesse recuo, fazendo um detalhe nessa parede, nesse canto, né? Então muitos concordaram aí. Lembrando que não é a única solução para isso. Eu poderia colocar aqui nesse canto e fazer, sei lá, uma decoração na parede, tipo um detalhe, um nicho, né, na parede aqui com alguns jarros e tudo mais para esconder o tubo, para esconder o shaft, posso. Então, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Quando você tem Ó, conhecimento, quando você... desculpa, estão falando que está dando interferência no áudio. Oi? Estão falando que está dando interferência no áudio. Tá um pouquinho de barulho, não sei se é ventilador. Tem um ventilador aqui. Espera aí, viu? Acho que Deixa eu é mudar aqui. isso. Só um momento, pessoal. Beleza. Me confirme aí se melhorou um pouco. Aqui tá ok. Vamos lá, eu vou cantar um pouquinho aqui para vocês Tá de dizerem boa se aqui tá também. ok. Ó, voltando a falar o que eu estava falando aqui, né? A gente tem uma possibilidade, conhecendo o problema, de escolher outra solução
por exemplo, em uma região diferente. Então, não é uma solução única, tá bom? Tá todo mundo ouvindo bem aí? Melhorou, ô Jonas? Melhorou? Tá dando para ouvir, né? Beleza. Pronto. Então, ó, eu tenho várias soluções. Nenhum projeto sanitário tem uma solução só, tá bom? A questão dos diâmetros, sim, ela é uma só. Mas onde vai descer o tubo de queda, você pode dar outras soluções e é até interessante que o arquiteto participe dessa definição. Por quê? Porque olha só para esse projeto aqui, pessoal. Além do sanitário, né? Do projeto sanitário, ainda tem a questão do estrutural, do elétrico, e você olha para essa planta ela não está, vamos dizer assim, compondo as interferências que vão existir por causa desses projetos que vão viabilizar o prédio, né, a edificação. Estrutura para deixar de pé, sanitário para poder, hidráulico e sanitário para poder dar funcionalidade, e elétrico também para dar funcionalidade. Então, se eu não tenho aqui os pontos de interferência, o projeto já vai estar distante do executivo. Então, quanto mais longe do executivo, menos qualidade o seu projeto tem, beleza? Então, sempre ter cuidado com isso. Bom, então nós definimos que os dois tubos de queda que vão vir lá de cima, eles já vão estar nessas posições. Aqui eu coloquei um shaft externo, na parte aqui na área de serviço, que não é uma área, vamos dizer assim, que o prejuízo de um shaft aqui, né, uma parede falsa aqui na parte de baixo, não é tão grande, porque aqui não tem circulação, não é uma fachada, é uma área de serviço, tá? E aqui, esse detalhe aqui deu uma escondida bacana nas tubulações que eu vou usar para cá. Eu posso até usar para descida de água também depois. Beleza? Drenagem também da varanda lá de cima e tudo mais. Então, agora, né, nessa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês aqui como é feito o traçado externo, tá? Nós vimos isso conceitualmente nas aulas e agora nós vamos meio que dar uma prática aqui. Pessoal, eu vou mostrar para vocês exatamente como eu faço o projeto sanitário se eu, por exemplo, não estiver usando um software. E mesmo se eu estiver usando um software, os softwares eles ajudam a gente no levantamento de quantidades, nos detalhamentos para colocar na prancha e também na verificação dos diâmetros. Eles fazem esses ajustes aí. Mas o traçado, quem define é a gente, tá? A posição do tubo de queda, o traçado externo, quem define é o operador. Então, assim, lembrando, todo software, seja o AutoCAD, seja o Revit, eles são ferramentas. Se você não sabe usar a ferramenta direito, você vai estar querendo apertar um parafuso com um martelo. Não tem lógica, tá? Então, você tem que saber o que a ferramenta faz, conhecer ela, para ela lhe ajudar da forma correta. Então, o traçado, quem vai definir é o projetista, tá? No caso, vocês têm atribuição, quando formados, vocês têm atribuição de dimensionar sistemas sanitários, tá? Prediais. Então, vocês podem fazer projeto sanitário, sim. Podem fazer projeto elétrico de baixa tensão? Também. É óbvio que vocês vão ter que se especializar um pouco para fazer, tá? Para não se meter a fazer as coisas sem ter a expertise. E isso é um conselho particular que eu dou para vocês, porque quando eu me formei eu tentei fazer isso e cometi muito erro, tá? Então, se especializem para poder fazer alguma coisa, beleza? Então, vamos falar do traçado, pessoal. Esse esgoto, ele tem que ir de onde para onde? Ele tem que ir dos pontos em que eu coletei e tem que ir para o sistema séptico. Vamos considerar que essa casa aqui, esse projeto, ele não tem coleta de esgoto lá na rua, certo? Coleta de esgoto pública. Ou seja, quando o tubo estiver vindo aqui, ele não vai para fora da edificação. Ele vai ficar dentro, interligando com os sistemas de tratamento, né? Então, eu vou ter que colocar aqui as unidades: tanque séptico, filtro e sumidouro. Tudo bem? Quando a gente chegar com essa tubulação aqui, eu faço eles para vocês, tá bom? A priori, onde é que eu vou posicionar esses equipamentos? Fossa, filtro e sumidouro. Eu tenho aqui uns recuos, ó. Essa casa está muito bem, vamos dizer assim, está respeitando bem recuos, né? Aparentemente a taxa de permeabilidade é
se não igual, é próxima dos 40, 50% aí da ocupação do solo. E aqui, ó, a gente vê que tem espaço aqui, tem espaço na lateral e tem espaço aqui na frente. Por que que eu vou colocar na frente? Porque, pessoal, eu não tenho acesso aqui atrás facilitado para um esgotamento do sistema séptico. Então, é ideal que eu coloque o sistema séptico aqui na frente. Quando eu precisar de uma manutenção, não é se não, viu? É quando. Quando eu precisar de uma manutenção, por exemplo, esgotar o lodo que vai acumulando na fossa, que são os sólidos, né? É sempre os sólidos do vaso sanitário e da cozinha. Eu tenho que chamar o Big Jato, né, para fazer o esgotamento e levar esses dejetos para um aterro sanitário. Então, é ideal que eu bote aqui na frente, que aí a coleta é rápida, simples e não traz nenhum tipo de insalubridade aqui para a região habitável, né? Não tem nenhuma mangueira para coletar dejetos vindo até no fundo. E nem sempre o caminhão tem mangueiras muito longas, né? Então a gente tem que sempre estar observando esses aspectos, tudo bem? Então a posição dos tanques aqui na frente. Então vamos lá, ó. Primeiramente, eu tenho que saber de onde a tubulação vem, eu já sei, e para onde ela vai. Eu vou apagar aqui esses detalhezinhos aqui, só para limpar um pouco aqui essa arquitetura, ok? Vou colocar aqui arbitrariamente, eu não estou me preocupando agora com o tamanho do sistema, mas eu vou colocar aqui uma fossa, um filtro e um sumidouro, tá? Geralmente, a fossa, que é o tanque séptico, ele é retangular, certo? Ele é um elemento, vamos dizer assim, prismático. E filtro e sumidouro já são elementos circulares, né? Pela facilidade de você colocar manilha, você usa manilha, então você usa tijolo, né? Então você tem aí essa facilidade. Então vamos lá, qual é a sequência? Vocês lembram? O esgoto tem que vir primeiro para o filtro. Deixa eu colocar aqui uma nomenclatura para que vocês identifiquem. Nos projetos, ó, geralmente é exatamente desse jeito aqui que são especificados, ó. SU, sumidouro, certo? Aqui, filtro, FT. E aqui, tanque séptico, TS. Os projetos são assim identificados, tudo bem? E aí, é claro, depois tem um detalhamento que é feito dizendo como é que é cada dimensão, como são as dimensões em planta, em corte, desses elementos, tudo bem? Se quiser fazer pergunta, pode arrochar aí, viu, gente? Eu olho já. Bom, então olha só, eu sei que tem uma tubulação aqui atrás, tem uma tubulação aqui perto desse hall, tem o esgoto desse banheiro, desse outro banheiro e da cozinha para coletar. Os recursos dessa casa são nos fundos e na lateral esquerda da casa, certo? Olhando de frente para a casa, na lateral esquerda. Então, é bem lógico, concordem comigo aí, se vocês não concordarem, perguntem. É bem lógico que a minha, vamos dizer assim, o meu traçado, ele vai ser esse, não é, ó? Não tem muito o que pensar não, tem? Professor, nesse caso, seria melhor se invertesse, né? O sumidouro colocasse nessa parte de baixo e essa fossa na parte de cima, né? Já que o vai passar primeiramente pelo sumidouro para depois ir para a fossa, né? Não, não. Vamos lembrar aqui, vamos lembrar a função dos elementos. O tanque séptico, ele é um elemento fechado que tem uma geometria nas tubulações que favorece a decantação. Decantação é o quê? É os sólidos que estão presentes na água, né, no esgoto, no caso, eles vão decantar, eles vão se posicionar no fundo devido ao seu peso. Só passa a água. Então o tanque séptico retém ali o lodo, na verdade o lodo é gerado depois. Ele retém ali os sólidos que estão contaminando o esgoto. Os contaminantes ficam no tanque séptico. Então a água que sai do tanque séptico,
A partir dali são só líquidos com algumas partículas suspensas, certo? Essas partículas suspensas, o filtro retém. Então já é o segundo passo. O segundo passo é a filtragem. Retém essas partículas suspensas, às vezes até de lodo mesmo, que passou do tanque séptico. E o sumidouro só chega a água. E a função do sumidouro é deixar a água infiltrar. Então, desses três elementos, o sumidouro é o único que não é impermeável. Ou seja, ele é o único que vaza água, certo? De propósito. Então, não é o sumidouro não é o primeiro elemento. O primeiro elemento é o tanque séptico. Então, aqui já está na sequência, ó. É tanque, filtro, sumidouro. Quando você condiciona, né, a falar isso, tanque, filtro, sumidouro, você já sabe a sequência. Tanque, filtro, sumidouro. Tá certo? Foi Álvaro que perguntou. Deu certo aí, Álvaro? Entendeu? Sim, é que eu estava confundindo aqui, não entendi. Beleza. Então, o tanque é o primeiro, tá bom? O sumidouro é o último, porque a água já chega aqui no sumidouro, é uma água cinza, né? Uma água que ela é contaminada sim, mas ela já tem um nível de limpeza. Se você comparar, né, ela foi purificada um pouco, não purificada, ela não é pura, mas ela já foi tratada desde que ela foi coletada lá no vaso sanitário, tá certo? Então aqui os sólidos ficam retidos, aqui filtra as últimas partículas suspensas dessa água e aqui a água infiltra no solo para dar vazão, para dar, senão ia entupir, né? Então para a água ir embora, beleza? Dependendo do solo, pessoal, o sumidouro ele pode ser maior, menor, pode ter dois, três sumidouros, tá? E por que que depende do solo? Porque tem solo que você joga água, ele infiltra bem rapidinho. São solos arenosos, tá? E tem solos que são argilosos ou aqueles expansivos também que eles demoram para absorver a água. Então, quando demora para absorver a água, eu preciso ter mais sumidouros para dar vazão, senão as pessoas vão usando as instalações hidráulicas da casa e aí vai entupindo, né? A água não tá entrando mais do que saindo, vai entupir. Tá certo? Então essa posição aí já está meio que pensando nessa questão da sequência, tá? Então, ó, vocês concordam que o traçado inicial tem que ser esse, ó? Não tem para onde correr não, né? É pegar aqui atrás para coletar esse esgoto que está aqui na cozinha e nesse shaft e descer para cá, beleza? Então, a priori, guarda isso daí. Vou até mudar logo aqui, ó, para ficar destacado. Cadê? Aqui, vou botar ponto 10. Beleza. Bom, aí agora nós vamos fazer os pormenores. Vamos lá, primeira pergunta, tá? Isso aqui já é meio que uma revisãozinha. Mudança de direção. Qual a conexão que eu tenho que colocar aqui, pessoal? Nessa tubulação. Eu estou mudando a direção aqui, ó. Qual a conexão que eu tenho que colocar aqui? Seria o ângulo? Você está falando a pergunta? Qual é o que que eu tenho que 45? ter em tubo aqui, ó? Tubo de PVC e aqui tubo de PVC. O que é que tem que ter aqui nessa curva? Como é que eu faço a curva em uma instalação de esgoto? Aqui Usando 45 graus? no solo. Quando eu estou embaixo da laje, sim, né? Eu tenho que usar realmente conexões de PVC. Mas é aqui no solo, quando eu já estou na parte externa já, encaminhando para o tanque séptico, como é que eu faço? Coloca um ralo. Tentem lembrar aí, por favor. Não pode ser uma conexão, Oi? não, viu? Ah, Pode ser não, sabe por quê? Porque uma conexão ela vai dificultar a passagem. Em algum momento eu posso ter um entupimento, tá? Lembrando, essas tubulações, elas nem sempre elas ficam vazias. Às vezes o esgoto ainda fica dentro da tubulação, aí quando você dá outra descarga que ele empurra, então é como se fosse uma fila, né? Nem sempre essa tubulação fica vazia. E aí nas curvas, se eu ficar com dejetos ali, a parte sólida pode secar, né? Nas curvas de 90 graus, por exemplo, e vai entupir, certo? Então tem que ter cuidado com isso.
Então aqui, ó, eu não posso usar um joelho, né, de 90 graus. Eu tenho que colocar uma caixa, beleza? Lembram daquelas caixas de inspeção? Quais são as funções dela? Caixa de inspeção tem a função de inspeção. Eu Ó, pensei que ralo, oi? viu, professor? Eu achei que podia ser que a caixa tem a mesma função de ralo, que ela serve para abrir e tal, né? Não, assim, ralo, a caixa, se a caixa pode ser aqueles ralos de banheiro? É isso que você está Não, aqueles perguntando? ralos abertos não, a caixazinha mesmo. É, Não, a gente não chama muito de ralo, não, sabe? Porque o ralo mesmo, aquele copozinho que fica embaixo do ralo, ele é muito pequeno. E sem falar que essa tubulação aqui, ela já é de quê? Lá em cima eu estou pegando um vaso tem, né? sanitário. Nós vimos que na norma, se tiver vaso sanitário, qual é o diâmetro que eu tenho que usar? Digam 100. 100, né? De 100. Então, essa tubulação aqui já é de 100 milímetros, ou seja, 10 centímetros de diâmetro. Então, um ralo que receba de 100 e sai de 100, eu desconheço, né? Só se for industrial. Então, realmente, aqui não tem uma conexão, e sim a instalação de uma caixa, tudo bem? Então, a caixa eu posso usar. Essa caixa de inspeção que nós vimos lá na aula, ela tem várias funções, tá? Ela é instalada em vários locais, dependendo da necessidade. A primeira necessidade dela, a primeira necessidade seria essa daqui, mudança de direção, tá? Você ajuda a diminuir o risco de algum entupimento, beleza? Outra usabilidade dela, dessa caixa, é quando eu preciso mudar o diâmetro. Por exemplo, vamos dizer que eu tinha um diâmetro de 75 e acumulou água em alguma entrada e eu preciso agora transformar em uma tubulação de 100. Quando eu estou aqui no chão, né, fazendo um encaminhamento subterrâneo, eu uso caixa para fazer mudança de direção, de diâmetro, perdão. Beleza? Então, inspeção, mudança de direção e mudança de diâmetro, tá? Outra coisa que eu tenho que usar a caixa é o seguinte: esse trecho daqui para cá, gente, ó, tem mais ou menos uns 20 metros ou mais, tá? Eu não posso deixar essa tubulação todinha só de tubo de PVC. Ela é muito longa. Eu posso ter algum tipo de entupimento aqui no meio e para fazer manutenções depois eu vou ter dificuldade. Então eu tenho que usar aqui é, uma caixa intermediária, porque a norma diz que até entre 12 e 15 metros, a cada 12 e 15 metros, eu tenho que ter uma caixa de inspeção. Ou seja, aqui tem 20 metros, eu tenho que colocar uma caixa por aqui pelo meio, por quê? Porque aí vai ficar de um lado uns 12 metros, do outro lado uns 8 metros, tudo bem? Se tiver aqui 20. Então eu tenho que colocar uma caixa no meio. Esse trecho não pode ficar direto, certo? Completo, assim, muito longo. Isso aí é uma exigência de norma, tá bom? Não posso ter trechos maiores aí do que 15 metros. Bom, aí nós sabemos então que aqui eu preciso de uma caixa. Vamos criar aqui um blocozinho. Um bloco não, só uma orientação de caixa, certo? 7.10. Representando aqui a tampa. Então vamos dizer que essas aqui são as nossas caixas, tá bom? Muito bem. Essa caixa de inspeção aqui, ela tem que ter nesse local, qual o motivo? Mudança de direção. E só dar ficar melhor visualizado aqui. Pronto. Então, mudei de direção, usei uma caixa de inspeção, ok? Aqui, pessoal, esse tubo que vem lá do superior, ele tem que entrar nessa tubulação aqui, né? Essa tubulação tem que se conectar com essa. Como é que eu vou fazer isso? Através de uma caixa de inspeção também, tá certo? Então eu tenho que ter uma caixa de inspeção por aqui também para receber o esgoto
dessa tubulação que vem lá de cima. Paulo, não poderia colocar só um joelho, não, já que essa aqui está descendo? Não. Pelo mesmo princípio que o joelho vai estar aqui, ó. O joelho que desce vai estar aqui. E aí aqui já vai ser um trecho horizontal. Quando chegar aqui, eu preciso colocar um joelho. Eu não posso botar um joelho, tem que ser uma caixa, tá? Então a gente pega aqui, ó, essa caixa, CP, e coloca ela por aqui, ó. Vou colocar ela por aqui assim, ó. Eu vou dizer por quê, tá? Depois. Beleza. Tá aqui outra caixa, beleza? Pronto. Tem uma caixa para receber do tubo de queda e tem uma caixa para mudar de direção. Aí olha só, tem esse banheiro aqui, né? Esse banheiro aqui eu não vou fazer a parte interna dele, porque você já tem capacidade de fazer. A única diferença desse aqui para o banheiro que eu fiz naquela outra aula é que nesse daqui eu não tenho dois ralos, só tenho um, né? Então o único ralo que tem aqui ele tem que ser o quê? Sinfonado. Ele tem que ser um desconector, tudo bem? Então aqui vai sair um tubo de 100, né? Porque se tem um vaso sanitário, aqui vai sair um tubo de 100. Então eu vou colocar aqui, ó, esse tubo saindo. Bom, é bem lógico, né? Se eu tenho ele aqui e eu tenho que entrar com ele nessa tubulação, é só descer ela. Venho aqui, já que é de 100, né? Vou botar aqui, ó, ponto 10. E aqui, nessa interseção, eu tenho que fazer o quê, pessoal? Colocar uma caixa de inspeção, beleza? Então, eu já precisaria de uma caixa de inspeção aqui, como eu falei agora há pouco, para dividir o trecho, né? Para não ficar maior do que 15 metros. Então, tendo essa conexão ali, juntou duas necessidades para colocar uma caixa. Então, eu coloco uma caixa bem aqui, ó. Pronto. Então, já resolvi dois problemas, né? O primeiro problema é a distância do trecho, já não é mais um trecho muito longo, porque tem uma caixa de inspeção. E para entrar o esgoto dessa caixa aqui, né, desse banheiro, nessa caixa. Tudo bem? Até agora tá tranquilo? Posso prosseguir? A Tranquilo. gente vai sempre nessa sequência, viu, pessoal? A gente vai primeiro o traçado, depois eu faço os detalhes de ligação. Sempre assim. Até agora tá tranquilo, né? Então vamos lá. Agora vamos observar aqui essa parte primeiro, ó. Essa parte aqui, tá? Eu tenho aqui um tubo que está chegando. Eu vou até desenhar logo ele, ó. Saindo aqui um tubo. E esse tubo aqui vem direto para onde? Vai para a caixa de inspeção. Paulo, tu ligou direto. Tu não disse que tinha que ser sempre 90 e 45 graus? Pessoal, se você quiser manter aqui, pode até ser, tá? Você fazer aqui, por exemplo, ele primeiro reto, depois 45 graus. Pode fazer, não tem problema. A questão que eu fiz direto aqui é porque quando o tubo desce aqui, ele tem um joelho. Esse joelho, ele já é de 90 graus, não tem para onde correr, né? Porque sai do vertical e entra no horizontal. Então, a conexão aqui para fazer essa angulação direta, ela é possível, porque o outro tubo aqui, ele está na vertical. Então, eu não preciso me preocupar se no mercado tem essa angulação, porque a única angulação que eu estou usando aqui é 90 graus que tem. Não sei se deu para entender, tá? Então, eu posso fazer essa ligação direta logo, né, desse tubo de queda que desce do shaft, direto para a caixa de inspeção, tudo bem? Lembrando que isso tudo aqui é subterrâneo, tá? Tá aí, fiz essa ligação. Então, assim, do esgoto que vem lá de cima, até agora já resolvi o problema, certo? Agora vamos ver a cozinha. Pessoal, como é que é o esgoto de uma cozinha? Ó, a cozinha você tem esse elemento aqui, que coleta esgoto, né? É um ponto de coleta de esgoto. E você tem que fazer a desconexão dele. Nós já vimos que a desconexão em equipamentos hidráulicos ela pode ser feita ou no vaso sanitário ou através de um fecho hídrico. Qual é o elemento que tem um fecho hídrico que a gente mais trabalha?
ralo sinfonado, né? Aquele ralo que tem um feixe hídricozinho dentro dele. É aquele ralo que você olha e tá sempre com água lá dentro, tá bom? No fundo. Eu tenho que fazer a desconexão aqui. Então, o que que é indicado? É indicado que eu tenha um sifão embaixo da pia, ou seja, não um sifão abaixo do balcão da pia, mas um ralo lá no piso embaixo da pia. Por que que você tem que ser, por que que tem que ser embaixo, Paulo? Porque é o seguinte, você não vai colocar um ralo no meio da cozinha, né? A não ser que seja uma cozinha industrial, que geralmente isso é prática, você colocar no meio, por questões sanitárias. Mas numa casa, você quer colocar o ralo embaixo da pia, certo? Então, o que que você faz? Você pega aqui, ó, só para aproveitar aqui, ó, ralo sinfonado, CP. Eu pego um ralo sinfonado e vou posicionar ele, ó, abaixo da pia. Lembrando que isso tudo aqui tá, vamos dizer assim, no piso, no caso é subterrâneo. Então, eu coloco aqui, eu não estou posicionando o ralo em cima da bancada da pia, tá lá no piso. Então, eu coloco esse ralo sinfonado aqui. E a coleta de esgoto dessa pia aqui, ela é igual à pia lá da cozinha, ó. Ela vem lateral, na parede, chega aqui dentro, ela faz aqui uma angulação de 45 graus e vai para o ralo, certo? Se não tiver entendendo, tiver alguma pergunta aí, façam, viu, gente? Estou olhando o chat lá, uma vez ou outra. Tá aqui, certo? Então vamos aqui, ó. Esse tubo aqui, pela orientação lá, ele tem que ser, como é cozinha, né? Ele tem que ser de 0,5. Eita, é 0,05. Beleza? Professor, Oi, deixa eu ver. essa questão desse ralo é tipo igual o ralo do chuveiro? É igual o ralo do chuveiro, sim, tá? Igualzinho. Aí, assim, dependendo do acabamento da casa, a grelha que fica em cima, ela pode ser de plástico ou aquela cromadinha, certo? Mas é o mesmo. A questão do balcão, por exemplo, aí que fica. Não, porque assim, ó, o balcão ele é apoiado na parede. Embaixo do balcão tem um projetado, um móvel projetado. Nenhum móvel projetado hoje em dia ele é encostado no chão. Sempre fica ali uns 15 centímetros do chão. Então, você tem um ponto. Ó, cozinha é um lugar que suja, não é? Você vai É. fazer uma limpeza aqui, jogando água, fazendo ali a limpeza com sabão e tudo mais. Você tem um local para fazer o esgotamento dessa área, certo? E sem falar que a função dele não é exclusivamente essa. A função dele é de desconectar o esgoto, não permitir que o esgoto da fossa retorne para cá, né? O fedor da fossa retorne para cá. Entenderam? Entendi, professor. Pronto. Então, esse ralo aqui, ó, vai fazer a desconexão. O ambiente está em contato com o ar da fossa? Não, porque eu já tenho um ralo sinfonado aqui. Então, agora está desconectado, beleza. Então, agora vamos fazer a interligação dele para cá. Só que tem uma observação que eu preciso que vocês entendam, tá? E eu vou fazer aqui um cruzamento de tubulações só para vocês terem noção de que isso é possível sim. Que não é uma coisa assim unidimensional, tá? Você pode afundar um pouco uma tubulação para que a outra consiga passar por cima. Principalmente tubulações que são diferentes diâmetros. Por exemplo, aqui é de 100, aqui é de 45, certo? De 45 não, perdão, de 50. Então vamos lá, ó. Eu vou pegar a interligação dessa caixa e vou levar direto por aqui, ó, para cá. Paulo, por que é que você não colocou 45 graus aqui para entrar logo nessa caixa? Porque aqui é uma cozinha. É uma área que vai gerar resíduos tipo óleo, tipo graxa, né? Graxa não, mas óleo, tipo gordura, essas coisas. Materiais que prejudicam o tratamento da água. Então, o que é que eu tenho que fazer? Antes de jogar no esgoto, eu tenho que passar esse esgoto aqui por uma caixa de gordura, que vai reter as gorduras para não entupir o sistema séptico, para não dificultar o tratamento, beleza? Então, tem que ter uma caixa aqui, eu vou chamar de caixa de... É uma caixa de gordura, só que eu vou fazer ela
redonda, certo? Vou fazer ela redonda. Essas caixas, elas geralmente elas vêm prontas, tá? É muito difícil hoje em dia, só se realmente você precisar de um tamanho grande, você fazer uma caixa de gordura com de alvenaria, né? Aquela caixa de gordura de alvenaria. Só realmente em restaurantes que precisam de uma vazão maior e não tem caixas muito grandes no mercado, pelo menos não aqui no Cariri, não tem tão fácil. Então, sempre área gourmet e cozinha, o esgoto vai para onde primeiro? Tô ficando rouco. Caixa de gordura, certo? Então aqui é uma caixa gordura. Pronto. Essa tubulação aqui continua de 50, né? Ponto 0,5. Enter. Ok. Agora a gordura está sendo retida e eu posso fazer a interligação. Essas caixas prontas da Amanco não, da Tigre, elas geralmente têm uma saída de 75, tá? É mais por praticidade, né? Mas não precisaria nesse caso. Mas aí colocou de 75. Essas caixas sempre têm saída de 75. Então 0,75. Beleza? Então, olha só, vamos ver o esquema aqui. Do shaft lá daquele banheiro que a gente fez, o esgoto vai direto para a caixa de inspeção. Da cozinha, que é uma área gourmet, que tem gordura, tem essas coisas, o esgoto vai para uma caixa de gordura. Da caixa de gordura, o esgoto vai para a caixa de inspeção e aí segue seu caminho, tá certo? Aqui é sempre interessante você colocar a seta indicando qual é o sentido da declividade, lembrando que todas essas tubulações têm declividade, certo? Eu oriento sempre ser de 2%. Os meus projetos sempre são de 2%. E aí você coloca essa orientaçãozinha aqui, ó, da saída, né? Para onde é que ela está indo, beleza? Aqui nós temos um. Peraí, primeiramente, aqui. Se todo mundo entendeu o que foi que eu fiz, todo mundo entendeu aqui, foi tranquilo. Teve alguma dificuldade? Não. Ninguém respondeu. Tá tranquilo, né? Beleza. Tranquilo. Bom, tá faltando alguma coisa Ei, aqui? professor, Valendo nota. Oi. professor, só para perguntar um negócio. Ah, Qual é a tubulação que fica por cima ou por baixo? Porque, tipo, nessa que tu colocou para a caixa de gordura, não passa pela outra, né? isso. Geralmente a regra é sempre que o diâmetro maior passa por baixo. Certo. Então, no caso aqui, o que vem do shaft está passando por baixo. Sim. Beleza? Que é mais fácil, Beleza. né? Você passar por baixo a tubulação grande e as finas ficarem por cima. Ok? Isso daqui, esse cruzamento, acontece muito em projeto também, viu? Por exemplo, eu vou cruzar aqui uma tubulação de ventilação em cima de uma tubulação de esgoto. É possível sim, tá? Bom, tá faltando alguma coisa aqui? Não é retórica a pergunta. Vamos lá, participe. Tá faltando o que nesse ramal aqui, ó? Pense um pouquinho. Na aula passada a gente até fazia as perguntas. Tá desconectado? Sim. Aí qual era a outra pergunta? O cano que sai o ar, eu esqueci o nome. O ar, exatamente. Que é a ventilação, né? A pergunta é: tá desconectado? Aí aqui, ó, ralo sinfonado. Está desconectado. E está ventilado? Ainda não, né? Eu não tenho tubulação de ventilação aqui. Então vamos ver o seguinte, ó. Aqui eu já coloquei essa redondinha aqui está representando a coluna de ventilação desse banheiro. Como eles estão na mesma projeção, vamos fazer aqui, ó, uma cópia. CP, copiei a coluna e vou jogar aqui embaixo. Ó, ela está bem aqui, ó. Beleza? Então eu posso fazer essa ventilação.
Onde eu vou ventilar essa tubulação da cozinha? Em qualquer lugar, gente. Se eu quiser fazer essa ventilação, por exemplo, ó, vamos dizer que eu faço essa ventilação aqui fora. Então eu trago aqui, ó. Eu tenho que mudar a cor dele daqui a pouco, peraí. 5. Ele tem que ser vermelho, que eu estou indicando como ventilação vermelha, né? E o diâmetro, a gente tem que conferir se é 40 ou 50, mas eu vou colocar 50, tá? Lembrando que para ver isso é só ir lá naquela tabelinha. Vou dar um trim e aqui, ó, esse tubo vermelho, que é a ventilação, está conectando no tubo primário. Lembrando, a ventilação sempre é conectada no esgoto primário, tá? Aqui, vocês estão vendo o mouse, né? Esse mouse aqui, ó, tá em cima dessa tubulação. É um esgoto primário ou secundário? Primário, né? Primário. Primário. É só você se perguntar. Essa tubulação aqui, o fedor da fossa consegue chegar nela? Sim. Então é primário. Aqui, ó, nessa tubulação aqui, o fedor da fossa consegue chegar nela? Não. Porque eu tenho um ralo sinfonado aqui desconectando. Então essa tubulação que eu estou passando aqui o mouse, ó, ela é secundária, tá? Lembre-se sempre disso. E eu sempre ventilo em uma tubulação primária, tá bom? Você pode Professor, no também. caso, desculpa, Oi. essa continuação dessa tubulação aí que vai da pia, ela já se torna primária, Saiu daqui do ralo sinfonado, já é primária. Essa daqui já é mas primária. a caixa de gordura não faz a mesma função do ralo sinfonado nessa questão dos gases? Faz sim. Bem observado. Mas eu não posso usar não, porque é o seguinte, dentro dessa caixa de gordura também vão ter acumulados gorduras, óleo, coisa nojenta, certo? Que vem da cozinha. E isso vai se decompor com o tempo e vai gerar um mau cheiro. Aí até foi uma pergunta daquela aula que eu estava falando, né, sobre desconectores, e alguém perguntou, não sei se foi Pamela, perguntou, Paulo, aquele mau cheiro quando a gente sai de casa, sai de casa, deixa a casa fechada, quando volta tá um mau cheiro. É só aquele pouquinho de água que fica aqui dentro e no vaso sanitário. Agora imagina se você deixa a desconexão por conta da caixa de gordura. Toda essa gordura aqui se decompondo durante um tempo e estando interligada com o meio ambiente aqui, com o ambiente que você está usando. Ia ficar um mau cheiro enorme, tá bom? Então evitem isso. Você tem que desconectar antes da caixa de gordura, tá certo? Sim, a geometria da caixa de gordura é como se fosse um grande sifão, mas não por isso. Essa questão é física. As gorduras e os óleos, eles boiam, são mais leves do que a água. E aí, com esse princípio, eu retenho, né? Eu só deixo passar o esgoto mesmo. A gordura fica retida e depois eu tenho que fazer uma limpeza, tá? Beleza? Pronto. Fiz aqui a ventilação. Esse ramal aqui tá ok? Tá. Então aqui basicamente é um projeto aqui já. Quais são as informações que eu preciso aqui para poder transformar isso num projeto, vamos dizer assim, executável? Essa setinha, tá? Colocar em todos os trechos de tubulação a setinha, no caso aqui, ó, daqui para cá, do shaft para a caixa, tá? E eu tenho que colocar outras duas informações. Uma é o material, PVC, e outra é o diâmetro, tá? Então, por exemplo, essa daqui, ó, PVC de 100 milímetros. Essa daqui, PVC 50 milímetros. Essa daqui, PVC 75 milímetros. Certo? Eu tenho que colocar essas informações. É, Bem, então finalizei aqui em cima, o esgoto tá Coloca onde, vindo. Paulo? Do lado. Oi, diga. Coloca do lado da tubulação as informações. Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês verem. Ó. Aqui. Vou botar aqui PVC, PVC. Cadê os símbolos? Símbolo, diâmetro. Esse aqui é de 100 milímetros. Ainda tem um que eu esqueci. Que não é só PVC 100 milímetros, não. Você tem que colocar também. Só não sei vocês, mas eu não gosto desse.
TXT. Gosto do Verdana. E vamos colocar aqui ponto 1. Pronto. E não é só essa informação, não. Tem outra também. Muito importante. Não precisa nem desse zero, não. Pronto. Assim, ó. Tá? Silêncio. Tá aqui, ó. Então, tá aqui basicamente a representação das informações que você precisa colocar aí nos trechos, tá bom? Que aqui na hora em que qualquer pessoa que vai executar bate o olho, sabe que esse trecho entre essa caixa e essa caixa tem a declividade vindo daqui de cima para aqui para baixo, né? Porque tem a setinha. Sabe qual é a inclinação que eu tenho que usar, de 2%, e que aqui é um tubo de PVC de 100 milímetros. Beleza? Respondida a pergunta? Sim. Beleza. Então, coloca isso daqui em todos, tá? Dizendo qual é o Bom, diâmetro qual que vai. seria a profundidade dessas tubulações? Pronto, boa pergunta. É o seguinte, a profundidade de proteção da tubulação, né, para que ela não fique exposta demais, rasa demais, você só vai se preocupar aqui, ó, no começo. Porque você concorda que se a água sai daqui e vai lá para frente, ela vai ter que ir sempre descendo, ou seja, você vai sempre aprofundando essa tubulação, correto? Então, só aqui no comecinho é que você vai se preocupar com a profundidade mínima. Pessoal, eu oriento que fique pelo menos a meio metro enterrada. E todas essas tubulações elas têm que ser preenchidas com areia, ou seja, você esconde a tubulação com areia e depois você pode jogar material, solo mesmo, né? O solo geralmente ele é argiloso, aqui da região tem muito argiloso, com um pouco de areia. Só que você tem que colocar areia pura em volta do tubo para que, se ele tiver algum relaxamento, a areia distribui bem a tensão, tá bom? Então a profundidade dela, um meio metro aí, pelo menos um meio metro, tá bom? Aí daqui para baixo, ó, ele vai descendo. Pode chegar aqui, por exemplo, com 80 centímetros, um metro de profundidade, tá bom? Aí o tanque, séptico, filtro e sumidouro também tem que descer um pouco, porque eles são a parte final, né? A parte de baixo. Ok? Beleza. Aqui interligando essas duas caixas, né? Você tem a caixa de entrada, a caixa de saída, de chegada da tubulação. Você tem um banheiro aqui. Qual é a primeira regra quando eu vou fazer o traçado de um banheiro, pessoal? Eu pego o vaso sanitário, não é isso? Eu não vou fazer o banheiro todo, não, mas ó, só mostrar para vocês aqui, ó, tem essa tubulação aqui que eu tenho que interligar. Se eu tenho uma caixa bem pertinho, eu não vou fazer interligação no tubo, tá? Eu sempre tento evitar isso. Então bota aqui, ó, 45 graus, tá quase dando, ó. Quase que vai direto. Peguei aqui, ó, o esgoto do vaso. Fiz a interligação. Dou um join só para trabalhar junto. Beleza, tá interligado. Então, qual é a regra? A primeira regra do lançamento, lá daquela outra aula. Pega sempre o esgoto do vaso primeiro e encaminha para o final, para o local onde ele tem que ir. Depois, você vai interligar as outras tubulações nessa, tá bom? Essa tubulação aqui, ela é de quanto? Se tem vaso sanitário, a tubulação é de 10 centímetros de diâmetro, ou seja, 100 milímetros. Tá aí ela. Depois, as daqui vocês fazem, tá bom? Que é a interligação aqui desse banheiro, do chuveiro, ralo sifonado, ralo seco e a tubulação aqui dessa pia, tá bom? E a ventilação. Pronto. Fiz aqui, ó, o encaminhamento, certo? Só colocar a setinha, para não esquecer. Coloca a setinha aqui. Eita.
Pronto. Até aqui tudo bem? Interliguei, certo? Do mesmo jeito aqui nesse banheiro, ó, eu tinha feito isso aqui, né? Vamos só concluir aqui, que falta tão pouco para concluir. É só botar aqui um tubo no meio desse vaso sanitário, com um ângulo de 45, e fazer elas. Apertei F1 e fazer elas se encontrarem aqui, ó. Ok. Então, ó, liguei esse banheiro. Vocês estão vendo que o círculo que a gente fez na outra aula, tá vendo como ajuda? Não tem como eu esquecer um esgoto, não. Então, gente, nesse processo, ó, eu já tenho o esgoto do banheiro lá de cima ligado aqui, o esgoto da cozinha ligado, com caixa de gordura e tudo. Eu tenho o banheiro aqui de baixo ligado, o lavabo ligado. Só tá faltando interligar isso aqui, não é, ó? Que vem do banheiro da suíte. Aí vamos pensar, é melhor eu trazer ele para cá, para essa caixa, ou eu posso fazer uma ligação numa caixa aqui? Fazer uma pergunta para vocês. Eu preciso de mais uma caixa aqui? Sim Precisa, ou não? por conta da mudança de direção. Perfeito. Então eu tenho que ter uma caixa aqui, porque ela vai ter que mudar assim, ó. Vai vir aqui nesse sentido e vai virar para frente, né? Para cima, aliás. Então eu preciso ter uma caixa aqui. Então é bem melhor trazer esse esgoto aqui, ó, aqui para frente, né? Faça uma ligação direta aqui, ó, para a caixa aqui da frente, tá? Então vamos fazer. Se tivesse coletor público, talvez essa caixa fosse necessária somente por causa desse esgoto aqui, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó, uma caixa, copiar, trago ela para aqui, coloca aqui depois eu conserto. Deixar um pouco alinhado aqui com o tanque séptico. Beleza. Vamos interligar então. Pessoal, tanque séptico, filtro e sumidouro é uma sequência em série, tá? Em série, vocês eu acho que ainda não pagaram elétrica, tem uma diferença quando a gente fala de em série ou em paralelo, certo? Em paralelo é quando um não precisa passar para chegar no outro, quando uma ligação não precisa passar por um elemento para chegar no outro. E em série é quando uma passa atrás do outro, certo? Uma vai atrás da outra. Então aqui como é em série, ó, eu posso colocar uma tubulação aqui logo direto até o sumidouro e que é isso que eu faço nos meus projetos, tá? Quando eu faço os projetos na mão. Tem projetos que são tão pequenos, gente, que eu nem uso software. A gente gasta muito tempo preparando o software, conferindo as medidas e tudo mais. A gente nem usa, a gente faz logo na mão. Por exemplo, um projeto desse aqui, não sei se eu faria em software não, viu? Até os meninos que trabalham lá no escritório já sabem trabalhar assim, já sabem fazer o projeto na mão. E alguns dão menos trabalho de você fazer na mão do que fazer software. Ponto 10 que também é tubulação de 100. Bom, então só preciso agora interligar esse rapaz aqui. Se 40, aqui eu não preciso me preocupar com o negócio de 45, né? Porque, como eu disse para vocês, a tubulação ela vem reta lá de cima, e aí é só eu interligar, ó. Ela vem reta e vira 90 graus. Então não preciso me preocupar com os 45. Eu não estou mudando de direção horizontalmente. Venho aqui, ponto 10, e coloco as indicações. Essas indicações são importantes, né? É óbvio que se tiver uma, o cara que está executando sabe que todas as outras são iguais à inclinação.
mas você pode ter variação de diâmetro, né? Então é sempre bom você trabalhar as informações. Aqui já vai mudar um pouquinho, né? Vou mostrar aqui a vocês. Professor, essa última tubulação que o senhor usou, ela poderia ser ligada diretamente no tanque séptico, antes de passar pela caixa? Mas sem mudança de direção? Ou tu tá falando do shaft? Essa última tubulação que o senhor colocou, que ligou A para do cá, shaft, né? é. Ou ela tem que passar primeiro? Olha, você até poderia, você só teria uma questão. O tanque séptico, ele para funcionar, ele tem que ter uma sequência. A entrada tem que ser de um lado e a saída do outro, e aqui no meio tem uma barreira, né? Que é para impedir que os sólidos entrem nessa tubulação que sai aqui. Aqui entra com sólido, mas aqui sai só líquido e algumas partículas suspensas. Então, para essa tubulação, vamos dizer, a pergunta que você está fazendo é: pode ter duas tubulações entrando aqui? Resposta: pode, uma do lado da outra, só que eu não posso fazer a entrada de alguma tubulação, por exemplo, pela lateral ou por aqui por trás, de jeito nenhum. O fluxo do esgoto tem que ser esse, ó, sempre, tá? Ou seja, eu posso até ter duas tubulações aqui, mas não pode ser, vamos dizer assim, eu não posso mudar o sentido que o esgoto está seguindo, certo? Beleza, Então, ligar essa daqui direto no tanque certo para cá, não pode não. Respondendo sua pergunta diretamente. Agora, se tivesse, por exemplo, um lavabozinho aqui, ó, tô imaginando, né? E se quiser ligar direto, aqui no caso não vejo problema não, tá certo? E aí essa indicação aqui, você vai usando ela nos outros, aqui nos outros elementos, ó. Você coloca aqui. Não sei nem porque é que esse carro ainda tá aqui. Ah, sei por quê. Beleza? Tá aqui, ó. Então, coloca essa indicação aqui também. Coloca essa indicação também, só para ficar bem claro para quem vai executar. E tá feito. Nesse caso aqui, a sequência vai ser sempre essa, gente, ó. Primeiro ela chega no tanque séptico. O esgoto vai chegar no tanque séptico. Depois vai para o filtro e depois para o sumidor. A casa de vocês acham que tem esses três elementos? Tem dois só. Tem dois? Bom, menos mal. Deve ser um tanque séptico e um sumidor. Porque geralmente, eu já falei para vocês, né? Que o filtro ele é marginalizado. Porque ele precisa de mais manutenção do que os outros dois. Filtro não tem não aqui não. Alguém aí já viu se na casa de vocês tem duas? Você vai visualizar, antes de entender isso daqui, vocês vão estar falando assim, tem duas fossas, né? Mas não, um é sumidor, outra é o tanque séptico, que é, entre aspas, a fossa, tá certo? Mas e na casa de vocês aí, vocês lembram de saber onde é que tem esses elementos e se sabe se são um ou dois? A minha só tem um só. Só uma, né? Essa daí, Janderson, então, provavelmente é o Fossa Negra, conhecida como Fossa Negra, que ela é muito poluidora, ela polui muito. Por quê? Porque os dejetos que estão contaminando o esgoto estão em contato com o solo. Então não tem nenhum tipo de pré-tratamento antes de você lançar essa água no solo. Na verdade, nem é água, né? Você lança esgoto. O que muita gente deixa de lado, né? Desconhece, até pelo desconhecimento dessa parte técnica, é que quando você lança em um sumidouro, porque a fossa negra é como se fosse um sumidouro,
mas que você joga direto o esgoto lá. Não joga só água, não, joga os sólidos também. Mas com um pouco de conhecimento, você vai identificar que fazendo isso, você está aumentando a rotina de manutenção. Por quê? Se você joga sólido em um sumidouro, os poros do sumidouro vão sendo entupidos ao longo do tempo. Então, o que é que isso ocasiona? Entupimento, a fossa vai enchendo. Depois, tem uma época que a fossa começa a encher direto, 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 certo? Então, isso é uma preocupação, tá? Então, é sempre interessante usar fossa sumidouro no mínimo. O filtro é indicado por norma, mas como eu acho que eu já expliquei para vocês, ele é marginalizado por causa da manutenção, né? Constante. Então, gente, nós vimos naquela aula passada como fazer traçado interno, né? É uma lógica, e aí o desenho, se você sabe para onde vai e sabe de onde tem que tirar, tem que coletar o esgoto, esses traçados aqui saem naturalmente, e você sabe que é 45 graus. Então, sai naturalmente, né? Então, se você sabe, ó, eu tenho que ter um ralo, tem que ter dois ralos no banheiro. Um deles pode ser seco, mas obrigatoriamente o que recebe de todo mundo para encaminhar para o esgoto do vaso é o ralo sinfonado, chamado de desconector. Eu ventilo na tubulação primária e está feito o meu detalhamento. Do mesmo jeito nesse daqui, certo? Ah, Paulo, eu fiz o traçado aqui dessa tubulação de ventilação diferente. Ela veio por aqui e fez 45 graus para cá. Não tem problema, pessoal, tá? O traçado, se você colocar aqui o mesmo banheiro para nós, né, 25 pessoas, fazendo o traçado aqui, vão sair provavelmente 25 diferentes, mudando ali uma posição, o local onde foi colocado aqui o tubo de ventilação, né, a coluna de ventilação provavelmente vai mudar também. Então, cada um vai ter a sua atribuição. Mas se os critérios que a gente conversou forem respeitados, né? Ó, tem o ralo sifonado, o esgoto está desconectado para evitar que os gases do sistema séptico venham aqui pro banheiro. Tudo bem, tá tudo beleza, ok? Lembrando, apesar dessa tubulação ser desenhada aqui no superior, ela não está no superior. Ela tá lá embaixo. Então aqui, ó, que você vê essa tubulação aqui, na verdade ela tá coberta. Isso aqui tá entre o forro e a laje, certo? Então, por isso o rebaixo do forro. Tem muito projeto, muito arquiteto formado mesmo que já trabalha, que bota um forro de 30 centímetros e uma laje de 10. Quem sabe um pouquinho de obra sabe que laje de 10 centímetros é laje de marquise sem carga nenhuma. Laje de piso é no mínimo aí uns 13 centímetros. Então você bota, tem 30 centímetros e 13 já é a laje, sobra o que para colocar a tubulação? Quase nada. Então, rebaixo de forro, pessoal, tem que ser dimensionado. E quando é que você pensa quais instalações vão ser necessárias para que você possa dizer, um rebaixo de forro de meio metro é interessante, um rebaixo de forro de 40 centímetros é interessante. Quando é que você tem que fazer isso? Logo no primeiro passo, porque você não tem que dimensionar essa escada aqui. Olha essa escada não está chamada de encrausulada, eu nunca sei falar esse nome. É uma escada apertada, certo? Que não tem como você crescer facilmente aqui um degrau. Então, ó, aí se você não fizer isso logo no começo para determinar a distância do piso a piso, né, do superior para o térreo, vai dar problema na escada. Já fui chamado algumas vezes para resolver problema de escada na hora de construir, porque o mestre achou que não tinha problema e elevou o nível da casa, né? Eu boto lá no meu projeto exatamente o que o arquitetônico faz. Por quê? Porque o arquitetônico, eu entendo que o arquiteto ele já fez ali um estudo de quantos degraus, qual o espelho de cada degrau, né, para poder chegar naquele piso a piso. Então eu nunca altero. Mesmo que isso traga algumas limitações estruturais, quando tem vão muito grande e o pé direito baixo, né, que é uma complicação grande, eu não altero, dou outra solução para não mexer na escada.
Aí o mestre vai lá, nesse episódio, o mestre foi lá e aumentou, acho que 22 centímetros, 24 centímetros na altura do prédio, achando assim, não, vai ficar mais confortável embaixo. Ele até disse isso, para ficar mais confortável embaixo, ficar mais alto, para caber o ar-condicionado em cima da janela. Foi isso que ele falou. Aí qual é o problema? Pô, a escada tá maior, desculpa, a escada, o piso a piso tá maior e a escada não vai bater. Só isso que de diferença, né? Então, você tem que saber a influência que o seu projeto tem. Então, por exemplo, se você bota um rebaixo de forro pequeno e ele não dá para você colocar as instalações, as vigas e tudo mais, seu projeto vai ter que ser alterado. Ou então, cálculo estrutural, né? Eu vou ter que colocar mais vigas para poder vencer aquele vão, né? Ou seja, se eu não posso aumentar o tamanho da viga, eu coloco mais vigas para que cada uma tenha um pouquinho de carga, né? Menos carga. E assim ela consegue vencer, essas vigas juntas conseguem vencer o vão. O problema disso é o quê? Muita viga passando, você não vai poder colocar nenhuma sanca no luminotécnico, porque a viga já vai estar bem pertinho do forro, no limite. A sanca precisa de 10, 15 centímetros para poder ficar bem distribuída a iluminação indireta, e você não vai conseguir aprofundar o forro. Ou então você vai ter que baixar o forro todo da casa. Vocês estão vendo o que é que influencia? Se você for um arquiteto que não pensa nessas coisas, você não vai se destacar no mercado, você vai ser só mais um. E mais um tem um monte aí. Tem um monte de engenheiro mais um e tem um monte de arquiteto que é mais um também. Vocês não vão ser assim. Então você tem que pensar nessas influências. Vão anotando isso com um caderninho assim de aprendizado, certo? Dimensionar a escada, considerar luminotécnico. Eu vou propor sancas, né? O meu projeto eu vou propor muita sanca, detalhe no forro. Então eu vou botar um piso a piso bem maior. Quando eu for dimensionar a escada, se eu já tiver um piso a piso definido bacana, já considerando rebaixo de forro, sanca e etc., eu já vou ser mais confortável, vou ser mais, vamos dizer assim, generoso no meu piso a piso, certo? Que aí a escada já fica do jeito que precisa. Outra coisa, muito importante, se você quer embaixo um vão livre, lembre-se dessa influência, a gente vai conversar muito isso no próximo semestre em Sistemas 1. Se você quer um vão livre embaixo e em cima, parede dos quartos e tudo mais, dá certo, gente. Não precisa ser assim rigoroso demais em casar a alvenaria de cima com de baixo, não. Mas também você tem que dar possibilidade, né? Não adianta você botar um vão enorme embaixo e não deixar um rebaixo de força suficiente para colocar uma viga e ainda sobrar espaço para você colocar as sancas, as tubulações, etc. Tudo bem? Então vejam que vocês vão ter que desenvolver aquela relação de ação e consequência. A ação no seu projeto, a tomada de decisão no seu projeto, vão ter diversas consequências executivas, tá? Por que é que muito engenheiro é desse tipo que eu digo que é mais um? Não se preocupa com isso. Porque geralmente ele não recebe cobrança disso, tá? Ninguém vai atrás de um arquiteto depois de estar construindo a casa dizendo assim, ó, você não botou o piso a piso adequado para colocar essa sanca, para colocar esse vão e tudo mais. Ninguém vai atrás, certo? Mas o pessoal fala, viu? Pode ter certeza. Pessoal, uma experiência boa, ela é bem interessante para o Instagram. Agora, uma experiência ruim, aquela que você não posta no seu Instagram, é a experiência que as pessoas vão estar falando e vão repetir, repetir, repetir exaustivamente, tá? Então a gente quer dizer, Paulo, quer dizer que tu é perfeito? De jeito nenhum. Eu já cometi muito erro e a gente tem que ter o aprendizado para que não cometa esses erros novamente. Isso tudo que eu estou falando para vocês aqui já são esses 4 ou 5 anos como projetista, são experiências desses 4 a 5 anos como projetista estrutural e de instalações, tá? E esse é um aprendizado que você tem que levar para cada projeto, que é uma tomada de decisão, ela sempre vai ter consequências em outros elementos da edificação, principalmente vocês que são os arquitetos. Tudo bem? Alguma dúvida aqui sobre essa parte do traçado, pessoal? Ficou claro para vocês? Deixa eu ver como é que ficou aqui a impressão. Dúvidas? Não, tá de boa.
Então tá bom demais. Que bom. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Ó, tá quase pronto. Só mudar um pouquinho aqui que eu tenho magenta. Magenta é a lei que eu uso mais grossa. Não dá nem pra ver direito, né? Mas só falta mesmo as indicações aqui, coluna de ventilação, essas coisas. Mas tá bem definido aí, ó. Certo? É mais ou menos isso que é uma instalação de esgoto. Se você respeitar alguns critérios, gente, é bem tranquilo, sabe? Ah, falando essa caixazinha aqui, ó. A última caixa não é muito bom você ventilar ela, não. É bom você colocar pelo menos um tubo de ventilação nessas caixas aqui anteriores, tá? Para facilitar o escoamento do esgoto. Mas aqui no tanque séptico não é interessante. Por quê? Porque aqui nesse tanque séptico você tem uma funcionalidade muito boa que é a questão do surgimento das bactérias anaeróbias, certo? Então, se não tiver essas bactérias, o tratamento para gerar o lodo, né, decompor a matéria orgânica gerando lodo, não vai ser tão facilitado, tá bom? Então, é interessante que você não ventile aqui perto. Você deixa uma ventilação um pouco mais longa, tá bom? E é isso, pessoal. Essa Essa aqui é a minha ajuda para vocês fazerem o trabalho, beleza? Eu vou mandar esse arquivo, vou só limpar aqui para não ficar mamão com açúcar demais, para que vocês possam, mas já está aí a aula praticamente feita, né? Vocês só vão fazer mesmo esses de baixo e fazer os de cima conforme a aula que eu mandei. Então, eu vou mandar limpo aqui para vocês praticarem um pouco. É um trabalho, pessoal, que, vamos lá, 1 hora você consegue fazer. E se tiver dúvida, na hora que você tiver a dúvida, manda mensagem para mim no WhatsApp, tá? Que aí eu já vou, assim que eu visualizar, eu respondo para vocês. Tudo bem? Ei, professor, coloca lá no paper, só para me ver uma coisa. Manda. É, nesse aí mesmo. Tá tirando print, né, espertinho? Não, é para me olhar. Hein? Tá Peraí. tirando print. Eu recebi, eu Não, vou tá tirar bem. print aqui também. Se eu receber isso aqui, é zero, viu? Vocês têm que praticar para aprender, gente. Beleza. Tá bom? Podem tirar o print aí, mas tentem fazer, porque isso é aquela coisa, né? Se a gente assiste uma aula, a gente aprende ali momentaneamente, mas se a gente pratica aquilo, a gente vai se lembrar dessa prática daqui a 2, 3 anos, a gente vai lembrar, ó, eu fiz daquele jeito, né? Então a gente fazendo, a gente lembra. Então isso é importante. É uma fase bem importante do aprendizado. Gente, na hora da execução, é claro que um traçado desse pode mudar um pouco, né? Por exemplo, aqui, vamos dizer que vai ter uma viga, eu não quero passar na quina da viga ou num pilar que tem aqui. Essa tubulação vai ter que andar um pouquinho para frente para poder fazer essa curva. Não tem problema, né? Se você colocar aqui aquela curva longa de 45 graus, que ela não vai impedir a saída do tubo, tá bom? Beleza? Pronto, beleza. Show de bola, gente. Pois é isso. Quem não tiver aí dúvidas, e se tiverem, passem no WhatsApp, tá bom? Vou até olhar aqui que estava recebendo as mensagens dos atendimentos de PA. Fiquem seguros e na próxima semana é uma aula de revisão e o resto é atividades com os prazos que eu vou passar para vocês. Tudo bem, gente? Eu vou tentar antecipar um pouco para deixar vocês ali na semana do dia 20, 22, por aí, já livres para estar trabalhando PA, porque eu já cansei de brigar com PA, né? Vocês têm que tomar a decisão de qual disciplina vai dar atenção e aí eu fico sobrando. Então é melhor que, para melhorar o aprendizado, eu vou antecipar um pouco para poder a gente já ficar livre e vocês livres para fazer PA. Tudo bem? Beleza. Um abraço para vocês, boa noite. Qualquer coisa, manda mensagem aí no WhatsApp, tá? Valeu, valeu. Boa Até noite. mais.